Olá, eu gostaria de falar sobre o peso estimado do feto na gestação. Muita gente me questiona, fica mandando assim, eu estou de tantas semanas, o meu bebê pesa tanto, ele está com tal tamanho, é normal? O que acontece? Primeiro vamos começar falando que a gente não consegue pesar o bebê pelo ultrassom, a gente estima o peso do bebê pelas medidas fetais. Os ultrassons calculam isso automaticamente hoje, tá? Mas existem tabelas que foram desenvolvidas ao longo dos anos, tá? Onde eles tinham bebês de diversas idades gestacionais por autópsia, foram pesando esses bebês, ou bebês nascidos vivos, depende da fase, e o que acontece? Você pega esses bebês, eles tiraram as medidas desse bebê, circunferência da cabeça, diâmetro abdominal, comprimento do fêmur, comprimento do antebraço, então tiram uma série de medidas e foi feita uma tabela que, em geral, os bebês que tinham aquelas medidas tinham determinado peso. Tá? E existe também uma média populacional para cada fase da gestação. Então, o que acontece? Primeiro, a gente não pesa o bebê, a gente tira medidas do bebê e essa medida numa tabela vai estimar um peso. E daí o que acontece? Dentro da idade gestacional, existem uma tabela que vai ter linhas. A gente vai dividir em percentis. O ideal é que o bebê esteja crescendo acima do percentil 10, quer dizer, ele esteja acima dos 10% mais magros e ele esteja abaixo do percentil 90. Ele esteja com menos peso que os 10% mais gordinhos. Por que isso? Um bebê muito pequeno, abaixo do percentil 10, a gente chama de restrição de crescimento intraútero. Pode ser que o bebê simplesmente seja pequeno, mas pode ser um bebê que esteja com a placenta que não esteja funcionando direito. O que acontece, por exemplo, em diabéticas e hipertensas. Um bebê muito grande também não é saudável. Ele pode estar muito grande, por exemplo, por causa de uma mãe que é diabética, que faz o bebê crescer também, dependendo da situação. Então, o que acontece? Com o peso estimado fetal, a gente coloca esse bebê numa tabela e vê as linhas de crescimento. Isso eu vou separar os bebês em PIG, que são os pequenos para a idade gestacional, quando eles estão abaixo do percentil 10, e os GIGs, os grandes para a idade gestacional. Então, PIG e GIG, se vocês lerem por aí, é um conceito relativo. Não existe um peso para eu falar que o bebê é pequeno ou grande para a idade gestacional. Para determinada idade gestacional, em semanas e dias, eu vou ter qual que é o peso que ele é muito baixo e qual que é o peso que ele é muito alto. E daí a gente tem um outro conceito que daí é já em peso absoluto. Quando eu estimo o peso do bebê, eu posso classificar ele também entre um peso normal. O que é um peso normal para um bebê? Quando o bebê está de termo, acima de 37 semanas de gestação, eu gostaria que esse bebê nascesse entre 2,5 kg até 4 kg. Um bebê acima de 4 kg é chamado de macrossômico. A gente não recomenda um parto normal nesses casos. Acontece? Acontece, mas não é recomendado porque existe muita chance de ter complicações, por exemplo, uma distócia de ombro, sai a cabeça do bebê e o ombro fica travado, a gente precisa quebrar a clavícula do bebê para sair. É uma coisa muito chata de acontecer, então a gente evita fazer partos de bebês muito grandes, por parto normal, sempre sugere cesárea nesses casos, ou também tem os bebês muito pequenos. Bebês abaixo de 2,5 kg, também não recomendamos parto normal, porque é um bebê muito delicado, e o estresse da contração do útero, da musculatura pélvica da mulher, pode machucar esse bebê. Então, um bebê acima de 4 kg, macrossômico, não é recomendado parto vaginal. Um bebê abaixo de 2,5 kg, baixo peso, também não é recomendado. Quando o bebê é abaixo de quilos, nós começamos com muito baixo peso. Então, existem outras classificações, mas o importante é gravar entre 2,5 kg e 4 kg, que é um peso bom para o bebê estar nascendo, tá? E de forma segura com parto normal. Vale lembrar também que o ultrassom não é um exame perfeito, ele pode errar esse peso estimado em 10%. Então, quando eu tenho um bebê estimado com 2 kg, ele pode ter entre 1,800 a 2,200. Porque quando você olha uma circunferência e faz um corte transversal nela, por exemplo, se eu estiver medindo a cabeça e ela estiver nessa circunferência, se eu peguei um ângulo, eu vou medir de uma maneira. Se eu girar a minha mão, vocês vão estar vendo esse círculo em outro tamanho, o que vai dar uma outra medida. Por isso que existem distorções do peso do bebê. Conforme o bebê vai crescendo, ele vai ficando embolado dentro da barriga, é difícil estimar o peso. Por isso que muito no final da gestação, a taxa de erro, às vezes, do peso estimado é maior, porque o bebê já está com a cabeça muito insinuada dentro da pelve, que fica difícil medir na posição correta, ou às vezes ele está também com o dorso de uma maneira que a gente não consegue medir direito a circunferência abdominal. Então, tudo isso não é perfeito. Mas
hoje, com os avanços das técnicas de ultrassom, é uma coisa muito próxima da realidade. Espero ter ajudado um pouco vocês entenderem os conceitos de peso por idade gestacional e dos pesos absolutos, quando é bom para nascer por parto normal, entre 2,5 kg e 4 kg. E fiquem tranquilas, vai dar tudo certo, a gente vai acompanhando esse peso no ultrassom e, no final, o que pode acontecer? Se ele estiver muito grande, a gente vai orientar cesárea. Se ele estiver muito pequeno, eventualmente também tem que ser cesárea. Mas gestação é uma coisa de paciência e persistência. A gente vai seguindo o peso do bebê, ele está pequeno, a gente segue, ele está muito grande, a gente segue, e daí a gente vai tomando as decisões conforme as coisas vão acontecendo. Espero ter ajudado um pouco vocês. Obrigado.